Lição número 125. Em quietude recebo hoje o Verbo de Deus. Que este dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu Pai que ouças o seu Verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente, onde ele habita. Ouve-o hoje. Nenhuma paz é possível até que o seu verbo seja ouvido por todo o mundo, até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo da paz. Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai pela sua própria vontade, para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. Em serenidade hoje, ouviremos a voz de Deus sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo Verbo de Deus. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o seu santo verbo para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Reunimos-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente em que ele habita para sempre, na santidade que ele criou e que nunca deixará. Ele não lhe esperou até que tu lhe devolvesses a tua mente para te dar o seu verbo. Ele não se escondeu de ti, enquanto passaste algum tempo vagando longe dele. Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que esse permaneça como parte dele. A despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Hoje ele fala contigo. A sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Espera pelo seu verbo em quietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje, para ajudar a aprontar a tua mente mais santa para ouvir a voz pelo Criador. 3 vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio, dá 10 minutos que estarão à parte do tempo em que escutas o mundo. E ao invés disso, escolhe escutar gentilmente o Verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti do que o teu coração. A sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo o que tu és e o que ele é. O mesmo que tu e tu o mesmo que ele. É a tua voz que escutas quando ele te fala. É o teu verbo que ele diz. É o verbo da liberdade e da paz, da unidade, da vontade e do propósito, sem nenhuma separação ou divisão na mente única do Pai e do Filho. Em quietude, escuta o teu ser hoje
e deixa-o dizer-te que Deus nunca deixou o seu filho e que tu nunca deixaste o teu ser. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra a não ser esta: deixar que a tua prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo e liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta. Tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus, Filho, se une à vontade de seu Pai, em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Hoje, a passagem de cada hora, aquieta-te por um momento e lembra a ti mesmo de que tens um propósito especial para esse dia: receber em quietude o verbo de Deus. A lição de hoje fala em verbo, fala em voz e fala em escutar. Mas não é exatamente palavras e vozes que ela está falando. A quietude aqui não é do corpo, não é de palavras. Você não precisa sentar, fechar os olhos e ficar quieta. Aquietar é soltar o mundo. Aquietar é se desidentificar do sistema de pensamento da separação, isto é, de tudo o que você percebe separadamente. É não perceber separadamente, é soltar essa percepção individual. Ou seja, você não vai se identificar, você vai soltar as vontades que surgem por aí, sabe? Surgiu uma vontade por alguma coisa, você não se identifica. Você vai soltar o planejamento que tinha feito para o dia de hoje. Você vai soltar o desejo pessoal, as sensações, seja uma sensação de euforia, como uma de tristeza, de raiva ou até mesmo uma dor no corpo. Você não vai se identificar com os pensamentos, com as historinhas que ficam na cabeça. Você vai soltar tudo isso, você vai soltar as certezas, as convicções que você tem, os aprendizados, as experiências, o mundo, o personagem, o avatar, o corpo, os papéis e funções que você desempenha no mundo. Esse é um dia de aquietar tudo isso. Essas são as vozes da separação que a lição está falando hoje. É isso que precisa se calar, é isso que precisa ficar quieto. Isto é você que precisa não dar ouvido, não dar crédito, não dar fé e realidade a essas coisas. Hoje tem que haver uma desidentificação. É preciso deixar tudo isso ir. É preciso ficar livre disso, ao invés de parar em cada coisa dessas, ao invés de ficar travado nessas coisas. E se você perceber, tudo isso que eu falei, que são as vozes da separação, é o nosso estado de ser separado, não é? Eu sou a Bruna, eu sou um corpo, uma mulher, sou filha, sou esposa, eu preciso disso, eu quero tal coisa, eu desejo viajar para não sei aonde, eu desejo comer o doce tal, eu tenho que pagar contas, eu preciso ir em tal lugar. Isso tudo é um estado de ser, é um estado de ser separado, pessoal, individual. Ou seja, a prática de hoje é aquietar esse estado de ser individual, esse estado de ser que foi aprendido. É preciso tirar a consciência disso para estar consciente da totalidade do que é Deus. É esse estado de ser aí limitado e separado que precisa ser deixado de lado nesse dia para ser, para você experimentar o ser de Deus, que é total, que é completo, que é íntegro.
Quando ele fala aqui em verbo de Deus, ele está falando do ser de Deus, que é o teu ser de fato, que é a realidade. Ele está falando do estado de Deus que é total, que é perfeito, que é a paz e está em tudo, em todo tempo. Está falando dessa vida que é e está em qualquer lugar o tempo todo, sempre se estendendo, sempre fluindo, porém não está contido nas imagens, porque não pode ser contido, porque não pode ser limitado por nada. Isto é, quando você olha para um cenário aí, né, saiba que a vida, que a existência não está nas imagens, ela está aí, mas ela não está contida nas imagens. Quando você olha as notícias e vê aquelas imagens, aquele cenário ali de guerra, de calamidade que está acontecendo, saiba e tenha certeza, tenha convicção de que a vida está ali naquele lugar, está lá, está aqui também, mas não nas imagens, não em corpos, não em limites. Hoje você não vai se prender a limites, a imagens. Esse é o convite de hoje, é estar ciente da totalidade e não de limites. É estar focado no que não pode ser contido e não em corpos, em aparências, em pensamentos, em sensações, em vontades, em planejamentos, em quereres, em coisas que são uma forma, que são limites. A prática de hoje, nesses 3 períodos aí de 10 minutos que ele pede, é para tirar a consciência de limites, de coisas separadas, de imagens, de formas e estar ciente da totalidade, ciente do que não pode ser contido. Escutar o verbo de Deus é ser o que Deus é. E o chamado de hoje é este: é ser o que Deus é ver o que Deus vê, é pensar o que Deus pensa, é ser livre, é ser total, é estar em perfeita paz, acima do mundo, acima de qualquer situação, acima de qualquer percepção individual. É ser o que Deus é.